Abençoados pela palavra, a voz de Deus falando ao seu coração. Estamos estudando o livro de Daniel. No nosso encontro passado, nós aprendemos a história do sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E nós aprendemos também que essa estátua tinha uma representação importante. Ela representava todos os reinos que sucederiam após Babilônia. A cabeça de ouro representava a Babilônia, o peito e os braços de prata, o reino Medo-Pérsia, o ventre de bronze, o reino da Grécia, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, representava Roma nos seus dois estágios, Roma imperial e Roma papal. Muito bem, 9 anos depois, Nabucodonosor decide construir uma estátua de ouro, 60 côvados de altura, por 6 côvados de largura. É interessante que esses números representavam os deuses da Babilônia. Então essa estátua foi construída com o objetivo de dar adoração aos deuses da Babilônia. Nós sabemos que quando os babilônios queriam se referir ao deus menor, eles usavam o número 6. Quando eles queriam se referir ao deus maior, Marduk, eles usavam o número 60. Enquanto eles queriam se dirigir a todos os deuses, eles usavam o número 600. Provavelmente daí o número que nós conhecemos, 666. Pois bem, a estátua foi construída e o rei emitiu um decreto convocando todos os oficiais do reino para participarem da inauguração dessa estátua. Eu leio com você aqui alguns versos, para nós entendermos um pouquinho melhor esta história. O livro de Daniel, capítulo 3, verso 1 em diante. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, cerca de 30 metros de altura por 3 metros de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província ou das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vale considerar aqui algo muito importante. Você se lembra dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego? Ananias, Misael e Azarias? Muito bem, depois que Daniel interpretou o sonho do rei, eles foram colocados em cargos de confiança. E nesta ocasião, eles também foram chamados a participar dessa cerimônia de apresentação e adoração à estátua. Quando o rei Nabucodonosor terminou de construir a estátua de ouro, ele convocou todos os oficiais para a inauguração. Os sátrapas, os oficiais, os conselheiros, os presidentes, os responsáveis pelas províncias. E no dia todos estavam ali apostos. O rei Nabucodonosor havia emitido um decreto com relação à cerimônia que aconteceria. Quando nós vamos a Daniel capítulo 3, no verso 4 em diante, nós vemos este decreto e qual era a ordem expressa do rei. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, porque ali haviam pessoas de diversas nações que haviam sido levados para a Babilônia e que faziam parte da administração do reino. Quando ouvirdes o som da buzina,
do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, esta era a ordem. No momento em que a música tocasse, no momento em que o arauto apregoasse a ordem do rei, todos deveriam se prostrar diante da estátua de ouro. E quem não se prostrasse? Havia uma ameaça neste decreto. E a ameaça está aqui, no verso 6 do capítulo 3. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Então, era uma ameaça muito grave. Ou você se prostra diante da minha estátua, disse Nabucodonosor, ou você vai ser condenado à morte, vai ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Então, naquele momento, quando os instrumentos tocaram, todas as pessoas se prostraram, exceto 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias. Quando alguns caldeus perceberam que eles não haviam se prostrado, eles foram até o rei Nabucodonosor. E eles disseram ao rei: ó rei, o senhor emitiu um decreto dizendo que todos deveriam se prostrar diante da imagem que foi colocada no campo de Dura. Todos se prostraram, exceto 3 jovens, 3 cativos, que foram trazidos para a Babilônia. Eles não adoram seus deuses e eles não respeitam as suas ordens. Naquele momento, o rei Nabucodonosor mandou trazer aqueles 3 jovens. E ele então perguntou: é de propósito que vocês não se prostraram diante da estátua que eu construí? Vocês não adoram os meus deuses? Vocês, de propósito, estão descumprindo as minhas ordens e o meu decreto? Pois saibam que se vocês não se prostrarem, vocês serão jogados na fornalha de fogo ardente. Desafio. Que decisão tomar diante de circunstâncias adversas na nossa vida? Seremos fiéis a Deus nos momentos desafiadores da vida? Ou vamos ceder à pressão? Veja qual foi a atitude desses jovens diante da ameaça. Ananias, Misael e Azarias responderam com determinação. Responderam com segurança, defendendo a fé que eles tinham. No capítulo 3, verso 16, vem a resposta desses jovens. Eles responderam ao rei e disseram: não necessitamos te responder sobre este negócio. Porque Nabucodonosor havia dito a eles o seguinte: se vocês não adorarem a estátua, vocês serão jogados na fornalha de fogo ardente, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Então aí vem a resposta dos jovens. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Neste momento, o rei Nabucodonosor ficou enfurecido. Eles estavam descumprindo uma ordem expressa de um rei. E ali diante dos seus oficiais, Nabucodonosor ficou extremamente irado. E ele mandou que jogassem mais lenha na fornalha. Aquecesse a fornalha 7 vezes mais. Ordenou que aqueles jovens fossem amarrados e fossem jogados na fornalha de fogo ardente.
E o rei foi tão incisivo na sua ordem que os homens que foram jogar Ananias, Misael e Azarias na fornalha morreram imediatamente. Mas algo extraordinário aconteceu naquele momento. Aqueles jovens foram jogados e de repente o rei Nabucodonosor deu um salto. E ele então virou para os seus oficiais, para aqueles que estavam ali ao seu redor, e disse: não foram 3 que nós jogamos na fornalha? Sim, ó rei, foram 3. Então ele diz: mas como que eu vejo 4? E um deles tem a semelhança do filho dos deuses. Sabe, ali naquela fornalha de fogo ardente, Deus enviou um anjo para providenciar a segurança daqueles jovens. E por mais que a fornalha estivesse aquecida, como de fato estava, os jovens não sofreram nenhum dano. A Bíblia nos diz que nem um fio de cabelo deles queimou, que nas suas roupas não havia o cheiro de fumaça. Deus protegeu aqueles jovens. Deus salvou aqueles jovens da morte certa. Na palavra de Deus existem muitas afirmações de esperança. Deus diz àqueles que são fiéis a Ele: eu estou contigo por onde quer que andares. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essas são promessas de Deus. E as promessas de Deus se cumprem. Não só na vida das pessoas no passado, mas as promessas de Deus se cumprem também em nossa vida. Deus tem mais de 1000 maneiras de nos livrar das circunstâncias adversas da vida. Maneiras que nós desconhecemos. Então, ser fiel a Deus é a melhor decisão. É a decisão mais inteligente. E aqueles jovens decidiram ser fiéis e Deus os recompensou. Diante daquela cena, estupefato, o rei Nabucodonosor se aproximou da fornalha e chamou aqueles jovens, pediu que eles viessem para fora. E eles saíram, ilesos. E quando eles chegaram ali diante de Nabucodonosor, eu imagino a cena. As pessoas em volta, todos admirados. Foi um milagre que aconteceu naquele momento. E então, Nabucodonosor reconheceu, mais uma vez, porque ele já tinha feito isso no passado, que o Deus de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias era um Deus real, um Deus libertador, um Deus poderoso, não de acordo com os deuses de Babilônia, ou não conforme os deuses de Babilônia. Mas Nabucodonosor reconheceu que o Deus criador dos céus e da terra é o Deus dos deuses e que ele pode sim livrar os seus filhos dos perigos e livrá-los também dos momentos difíceis. Agora veja a atitude de Nabucodonosor depois desse episódio. Daniel capítulo 3, versos 29 em diante. Disse Nabucodonosor: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, isto é, destruídas. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Que história impressionante. A fidelidade daqueles 3 jovens foi reconhecida e foi recompensada. Que lições
você e eu podemos tirar desta história? Eu apontei algumas lições importantes aqui. Primeira lição: adorar somente ao Deus verdadeiro. Existe um Deus criador. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra não surgiu do acaso. A terra foi criada por um Deus. E nós, como seres humanos criados por Deus, temos que entender que só Ele merece toda a adoração, toda a honra e toda a glória. Então esta é a primeira lição. A segunda lição: testemunhar da fé em qualquer lugar. Como pessoas que cremos em Deus, como pessoas que entendemos que há um só Deus nos céus e na terra, nós não podemos ter receio de testemunhar acerca deste Deus. As pessoas com quem nós nos relacionamos precisam saber que nós somos também cristãos que acreditam no Deus que criou os céus e a terra. E o nosso testemunho pode levar outras pessoas a confiar no amor e no poder de Deus. Terceira lição: confiar em Deus independente dos resultados. Me admira a reação daqueles jovens que disseram: ó Deus, ó Rei, mesmo que Deus não nos livre, nós não vamos adorar os teus deuses. Nós não vamos deixar de confiar no nosso Deus. Precisamos confiar em Deus independente dos resultados. Quarta lição: crer nas infalíveis promessas de Deus. A Bíblia tem inúmeras promessas. Promessas de proteção, de cuidado, de carinho, de atenção. Promessa de que Deus vai renovar esta terra, reestruturar tudo que hoje existe, nos libertando de todos os sofrimentos que hoje nós temos. Precisamos crer nas infalíveis promessas de Deus. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Quinta promessa: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando as ordens dos homens estiverem acima da palavra de Deus, nos importa obedecer a Deus. A Bíblia nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós entendemos as promessas de Deus contidas na sua santa palavra, nós não vamos decepcioná-lo. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus deve ser o único Deus a quem nós adoramos. Existem muitos deuses hoje no mundo. E esses deuses muitas vezes nos levam a não colocar Deus em primeiro lugar. Eu posso citar aqui alguns deuses. Por exemplo, o Deus do dinheiro. Quantas pessoas estão trocando a fidelidade a Deus pelo dinheiro? E a Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que você não deva ter dinheiro ou não possa ter dinheiro. Mas quando você e eu colocamos o dinheiro em primeiro lugar na nossa vida, acima do próprio Deus, nós estamos correndo um sério risco. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E a história comprova isto. Quantas injustiças estão sendo feitas no mundo porque pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus. E relegam, inclusive, as pessoas a segundo plano. Deus moderno. A moda, por exemplo.
quantas pessoas passam necessidades para agradar a moda. Você e eu temos que entender que a moda passa, ela vai e vem. Mas Deus está sempre presente. Trocarmos Deus pela moda não é conveniente e também não é uma decisão inteligente. Terceiro Deus que nós podemos citar aqui: o poder. O poder muitas vezes corrompe. Quanta corrupção nós vemos hoje no mundo. Sede pelo poder que levam pessoas a destruir a vida de muitas outras. O poder corrompe e destrói. Eu poderia citar aqui muitos outros deuses, mas o que é importante declarar neste momento é que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isto é, se nós colocarmos o nosso coração em muitas outras coisas que desviam a nossa atenção de Deus, isso vai demonstrar que nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Obedecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não é apenas uma opção, é um dever, porque nós fomos criados por Ele, nós pertencemos a Ele, e a Ele que nós devemos dar toda a honra e toda a glória. Então, neste momento, que tal falarmos com Deus? Expressarmos a Ele a nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza que não importam as circunstâncias, nós queremos permanecer fiéis, como foram Ananias, Misael e Azarias. Vamos orar. Ó Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, a fidelidade desses jovens nos habilita a termos também a confiança que eles tiveram. Entender que não importam as circunstâncias, o Senhor sempre estará conosco. E se for necessário, o Senhor nos livrará de todas as situações que colocam a nossa vida em perigo. Por isso, ó Deus, nós oramos neste momento. Nos ajude a sermos fiéis como esses jovens. Que nós possamos confiar plenamente no Senhor. E que os teus planos se realizem em nossa vida. É a oração que fazemos neste momento ao Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, quando estaremos dando sequência ao estudo do livro de Daniel.